dia, vidas! Que alegria! Mais um dia poder estar aqui, para que juntos nós possamos crescer, desenvolver, trabalhar o nosso corpo, nossa alma e preparar o nosso espírito para que um dia a gente possa ir. Porém, até sabemos que a gente vai. Sabemos para onde nós queremos ir. Mas e o que nós estamos fazendo aqui? Sabe, vidas, muitas das vezes nós estamos nós queremos passar a eternidade com o Senhor. E muitas das vezes a gente não tem tempo aqui para passar com Ele, para buscar, para entregar a Ele os nossos medos, nossas dificuldades, nossos anseios. Sabe, tem um versículo da Bíblia que diz assim: lance sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu e você, nós estamos aqui pelo cuidado do Senhor. Mesmo a gente não tendo lançado, o Senhor tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Porém, muitas das vezes a gente abre mão de nos cuidar. Eu posso dizer por mim mesma que eu confesso que eu já estou há tempos ensaiando. Sabe por quê, vidas? Isso daqui, ele não pode ser apenas para Ingrês ver, ou melhor, para você. Sabe, eu não posso fazer apenas para que você veja que eu estou fazendo, mas de verdade eu preciso fazer. Não pode ser apenas alguns minutos, apenas na frente das telas, mas a minha vida, ela precisa ser pautada a respeito daquilo que eu falo. Muitas das vezes a gente tem visto pessoas que pregam, mas que não vivem o que pregam. Pessoas que falam, tem até aquele ditado, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Ai, vidas, como é difícil a gente fazer o que precisa ser feito. Mas quem disse que era fácil? Mas também não é impossível. Se a gente realmente se dedicar, a gente se empenhar e principalmente se nós quisermos. Porque, vidas, se eu e você, a gente não quiser, nem Deus pode fazer. Se eu e você, a gente não souber a necessidade e a importância que é cada pequeno passo que a gente der, a gente já não vai mais estar no mesmo lugar. Sabe, pode ser simples, um alongamento, algo que antes você não conseguia fazer e que hoje você já tem uma facilidade para executar, você já está mais próximo do seu objetivo. Porque não é necessário sermos hipócritas, porque sim, não é um dos objetivos é sim perdermos peso, é sim nos fortalecermos, mas não é só isso. Sabe, muitas das vezes a gente tem a palavra perda como algo ruim, mas às vezes para a gente ganhar é necessário perder, é necessário a gente deixar aquilo que já não dá mais para carregar. E quando eu falo de deixar coisas para trás, vidas, nem sempre tem a ver com o peso em si, é porque nós estamos trabalhando o peso.
isso. Sabe, tem a ver com lugares, tem a ver também com pessoas. Infelizmente, nem todos irão acompanhar você na próxima jornada. Nem todos estarão prontos para viver aquilo que Deus ele tem preparado para você. Nem todos estarão contigo no próximo lugar. Mas nós precisamos ser maduros o suficiente para a gente carregar só aquilo que vai nos fazer bem, só aquilo que vai produzir bons frutos, para a gente não ficar preso no passado. Porque quando a gente, vidas, a gente fica preso no passado, quando a gente não prospera, porque a gente olha para trás. Permita-me te contar uma breve passagem que aconteceu na Bíblia e que nós podemos aprender muito com ela. O Senhor, ele iria destruir uma cidade. E nisso, a Bíblia diz que Deus, ele não faz nada sem antes avisar os seus. Então, como o Senhor, ele zela pela sua palavra, sabe o que ele fez? Ele foi até o seu amigo, Abraão, e contou para ele: olha, aquela cidade está me cheirando mal e eu vou lá e vou destruir. E Abraão intercedeu por aquela cidade, sabe por quê? Porque tinha um dos seus lá, Ló, foi habitar naquela cidade. Mas Abraão, ele não pensou só em Ló, ele pensou de uma forma daquela cidade não ser destruída. E quando Abraão falou com o Senhor, disse: mas Senhor, destruirás tu uma cidade? Se tiver 100 pessoas, mesmo assim, o Senhor irá destruir? E o Senhor disse: não, se tiver 100, eu não destruirei. E tornou Abraão a falar novamente: e se tiver 50? Não, se tiver 50 eu não destruirei. E se tiver 10? Ou seja, ele foi diminuindo, até que o anjo se apartou dele. E depois o anjo foi para aquela cidade. E a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Abraão. Então os anjos foram até a casa de Ló falar para ele que aquela cidade seria destruída e que era para ele pegar a sua família, as tuas filhas, os teus genros e sair daquela cidade. E Ló foi falar com os seus genros e eles não deram crédito para Ló. Então, de manhãzinha, o anjo teve que pegar na mão deles para eles saírem. Vocês têm noção? Tão apegado que eles estavam naquilo que não ia dar em nada. Sabe o que é isso, vidas? Não ia dar em nada, iria ser destruído, mas eles se apegaram tanto até aquela terra, aquele lugar, que a Bíblia diz assim: o anjo teve que pegar com a mão para poder tirar eles da cidade. E o único, como que eu posso te dizer? Sabe o que o anjo disse para eles? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Vidas, a esposa de Ló olhou para trás. E nisso que ela olhou para trás, ela se tornou uma estátua de sal. Ela não conseguiu seguir adiante, porque o que ela tinha lá atrás, para ela era mais valioso do que ela conseguiria futuramente. Sabe, vidas, muitas das vezes a gente vai acabar perdendo. Muitas das vezes a gente vai deixar pessoas, lugares, costumes, vontades em prol de algo muito maior, em prol de algo que talvez até agora a gente ainda não está vendo. Talvez a gente está fazendo na força do ódio, porque hoje eu não queria malhar, vidas. Eu estou aqui fazendo meu alongamento para ver se eu me animo, porque tem dias que a gente não vai ter vontade. Mas nós não podemos viver de vontades, nós temos que viver de propósito. Nós precisamos fazer a nossa parte,
nós precisamos fazer, como eu disse no começo, não apenas para que outras pessoas vejam, mas para que eu e você, quando a gente se olhar, sabe, quando a gente, entre aspas, for olhar para trás, a gente não venha olhar naquilo que ficou, mas aquilo que eu e você, o que nós deixamos para a gente chegar até aqui, o que eu e você a gente abriu mão para que a gente pudesse estar plantando hoje e colher amanhã. O que nós estamos deixando, atitudes, hábitos. É difícil, talvez uma comida gostosa, talvez um descanso depois do almoço, talvez um não fazer nada. Só que, vida, se você não faz nada, você também não colhe nada. E nós não podemos viver dessa forma, como se o amanhã não fosse chegar. Espera aí que eu vou pegar aqui. Sabe, vidas, tem muita gente que vive o hoje como se o amanhã ele não existisse, mas ele vem. E se a gente não fizer bem hoje, amanhã a gente só vai se lamentar, só vai chorar. E pode ser que um dia o amanhã chegue e a gente viva apenas de e se eu tivesse feito? E se eu tivesse me esforçado? E se eu tivesse buscado? Nós não podemos viver assim, de arrependimentos, sabe? Nós precisamos viver, nós precisamos fazer, sabe? Nós temos o Senhor. Deixa eu fazer aqui, porque eu tô com medo de bater na parede. O Senhor é aquele que abençoa a obra de nossas mãos. Mas quais obras temos nós nos apresentados diante do Senhor? Sabe, se eu ficar apenas nesse curto tempo que eu estou aqui com você, para te fortalecer, para te dar ânimo, para te falar, vem comigo, não para, não desiste, você consegue, vai, é só mais um pouquinho. Porque muitas das vezes eu também não tenho vontade, eu não tenho ânimo, mas eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei que o Senhor, Ele me chamou para uma missão. Vocês já ouviram aquela musiquinha? Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Eu tenho uma missão, falar que Jesus é bom. Só que antes dessa missão de falar que Jesus é bom, não antes, né? Pode ser junto, pode ser durante, pode ser depois, só não pode deixar de ser feito. O Senhor me chamou para que eu pudesse aprender. E quando o Senhor nos chama para aprender algo, é porque nós também podemos e devemos ensinar. O Senhor, Ele me chamou para cuidar do templo do Espírito do Senhor. Nós somos a morada do Espírito Santo. E muitas das vezes a gente tem tempo para a gente cuidar de casa, para cuidar de família, para cuidar de filhos, para cuidar das finanças. A gente sai para trabalhar, a gente às vezes até busca Deus, a gente vai para a igreja, a gente tem um tempo para o nosso espiritual, a gente tem um tempo até mesmo de descanso, mas muitas das vezes a gente não consegue ter esse tempo conosco, sabe, da gente se cuidar, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa tapar os buracos, porque já ouviu aquele ditado que só sabe das goteiras o dono da casa. Então,
não. Tem coisas que eu e você, a gente está passando, a gente está sentindo, só a gente sabe aonde o calo aperta. E muitas das vezes a gente não quer trocar o sapato. Infelizmente, muitas das vezes a gente já se acostumou com a dor, já fez até calo. Sabe, muitas das vezes a gente já se acostumou em olhar no espelho, em ver os pneuzinhos, em olhar no rosto e ver que ele já não está mais tão bonito, ou talvez nunca esteve, porque tem pessoas que nunca se viu. E se a gente não consegue se ver, a gente não consegue chegar. Nós precisamos visualizar antes daquilo acontecer, para que a gente saiba para onde nós estamos indo. Não basta o querer. O querer é a base, é o fundamento. É aquilo que nos move. Eu quero. E quando a gente tem esse querer, a gente busca fazer aquilo que tem que ser feito, que não é fácil, que a gente não vai sentir vontade, que parece que é mais fácil a gente se lamentar do que a gente buscar. É mais fácil a gente chorar do que a gente correr atrás do prejuízo. Que é mais fácil a gente dar desculpas do que resultados. Mas o tempo mudou. Nós precisamos, primeiro, emagrecer a nossa mente. Nós precisamos, primeiro, saber que nós podemos, que nós conseguimos, que nós chegaremos. E quando a gente souber disso, quando a gente trabalhar para que isso venha acontecer, para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa chegar do outro lado, não apenas nos ver. Vai ser tão lindo. Tem um louvor do Pedro Henrique que diz assim: vai ser tão lindo quando Deus cumprir o que te prometeu. Vai ser tão lindo quando os teus planos saem do papel. Você tem planos? Se não tem, pega um papel, para tudo que você está fazendo e anota aonde você quer chegar, o que você quer que seja a sua vida, sabe? Não o que ela já foi, sabe? Não as lágrimas que você já derramou, mas o que pode ser feito a partir de hoje. Tem muita gente que deixa para começar as coisas na segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Se essa era uma desculpa sua, eu não tenho roupa. Tu não tá pelada, né, Ana amada? E se tiver, coloca alguma coisa aí. Tem gente que eu não tenho dinheiro. Eu também não. Estou na bênção do Senhor. Glória a Deus por isso. Eu não tenho academia, também não. Eu faço o que eu posso fazer em casa. Preciso fazer um pouco mais. Preciso. Mas, sabe, eu quero mudar. Eu não quero mais que isso ontem seja o meu hoje e seja o meu amanhã. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo, trazendo todos. Não canto, não canto, não canto. Quem sabe um dia eu poderei cantar, mas por enquanto eu não canto. Enfim, vidas, eu estou aqui dando a minha cara a tapa, mostrando este rosto lindo com esse corpo que será transformado. E assim como eu, talvez você não vai aparecer, talvez eu não vou nem chegar a te conhecer pessoalmente. Seria uma honra saber que eu consegui fazer parte da sua história, consegui te incentivar, consegui te motivar, consegui fazer você enxergar além daquilo que os teus olhos te mostram.
porque você é especial, eu sou especial. Nós podemos estar vivendo em um contexto, dentro de um corpo, dentro de uma situação, dentro de algo que não condiz com aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Mas nós precisamos chegar aonde o Senhor tem preparado, aonde as bênçãos acontecem, aonde o milagre chega, aonde a gente se sente feliz, se sente realizada, se sente pronta, se sente capaz, porque muitas das vezes a gente se sente inferior a outras pessoas, a gente se sente menor. Olha que eu sou a menorzinha da casa de papai. Eu tenho 1,51 m. Esse 1 centímetro, vidas, me traz uma alegria aqui no coração, porque eu não tenho 1,5 m. Eu tenho 1,51 m. Eu sei, parece que não muda muita coisa, mas aqui na minha cabeça muda. Eu não tenho 1,5 m. Sabe, mas a gente poder crescer na vida não tem a ver com o nosso tamanho. Sabe, a gente poder se ver vai muito além do que o nosso corpo mostra, sabe? É muito triste você olhar para isso, você, olha, sabe, você não sentir prazer em você, você não se sentir bem. E quando nós, mulheres, a gente não se sente bem, parece que tudo pode estar bem, mas nada está bem, se é que você me entende. Porque a gente precisa estar bem, a gente precisa se cuidar. E este é o propósito deste canal. Eu chegar até você, eu conseguir te mostrar a necessidade para que juntas a gente possa se curar. Sabe, eu sei que existem muitas pessoas aí capacitadas, muitas pessoas que já chegaram do outro lado, muitas pessoas que têm, entre aspas, autoridade para trabalhar nesse assunto, muitas pessoas que são formadas, muitas pessoas que mostram que elas vivem aquilo. Então, por que você acreditaria em mim? Por quê? Porque o Senhor me chamou, porque o Senhor acreditou em mim. E se eu te disser que nem sempre eu mesmo acredito em mim, mas eu tenho uma obra para ser feita, eu tenho uma reconstrução, eu tenho que me reconstruir, porque eu vou chegar do outro lado, eu não posso te garantir quantas vezes que eu cairei, mas em todas elas, em nome de Jesus, eu profetizo que eu levantarei e que o Senhor irá guiar os meus passos, assim como eu disse, eu vou segurar nas mãos e eu quero segurar a sua, para que juntas, vidas, a gente possa ir mais longe, para que a gente possa se fortalecer, para que nós, mulheres que estamos passando por essa dificuldade, nós que estamos passando por esse percalço, por essa luta interna, emocional, psicológica, física, a gente possa romper as batalhas. Porque, como eu disse, você vai encontrar pessoas já gabaritadas nisso, que você pode acreditar, você pode seguir, você pode ver, mas o Senhor me escolheu e eu disse, eis-me aqui, usa-me. E eu estou aqui. Eu confesso que eu já relutei por muito tempo. Eu tentei, parei, desisti, voltei, mas estou aqui. Agora eu voltei, agora pra ficar. E eu pretendo te levar. Eu pretendo que você me veja e eu também quero que você se veja, que você é capaz e que juntas a gente pode ajudar, se fortalecer. Nós mulheres, a gente precisa parar de ver os defeitos da outra, sabe? A gente precisa se ajudar, a gente precisa unir forças, a gente precisa trabalhar. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, que nós possamos unir as nossas forças para que juntas a gente possa chegar aonde o Senhor tem preparado para mim e para você. Vidas, então vamos levantar, vamos fazer alguma coisa que realmente preste, porque eu não posso ficar apenas aqui falando o que nós precisamos fazer. Então vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma pedalada, vamos fazer um polichinelo, vamos pular corda, vamos nos mexer,
Vamos nos levantar, vamos nos posicionar. Eu não poderei ficar aqui o tempo todo contigo, porque vocês também têm coisas para fazer. Mas dedique tempo. Opa. Cuide de você. Você é preciosa. E não é porque você está que você é. Você é muito mais do que os teus olhos te mostram. E me acompanhe, me siga, faça mais do que eu estou te mostrando, para que os resultados sejam mais rápidos e melhores. Um beijo, vidas!